começou assim, puxa, nós precisamos de fazer alguma coisa para fazer com que essa equipe seja realmente um time assim, de alta performance. Né? Como é que a gente vai fazer isso e o que a gente precisa de fazer? E a gente começou a observar que muitas vezes as pessoas tinham conhecimento técnico, mas faltava às vezes uma questão, às vezes, uma questão comportamental, uma questão mais psicológica, um apoio, sabe, uma conversa, até para a equipe se dar melhor, sabe? Então, aí nós começamos a olhar o mercado e que encontramos. Olha, a Marisol é uma pessoa que já veio prestando serviço em outras empresas que a gente conhece, e aí fomos atrás dessas empresas com muito boas referências suas, né, que o trabalho realmente deu resultado. E falei, olha, vamos fazer um trabalho com a Marisol que eu acho que tem muito a agregar, tanto para a equipe, quanto para a gestão mesmo, quanto para a própria diretoria e para os sócios, né. E assim foi feito, a gente fez um trabalho, acho que bem legal aí junto. E aí, como foi? Que resultado que esse trabalho trouxe para você? E assim, eu quero que até a gente, depois nós ficamos 2 anos lá, e aí depois eu comecei a fazer um trabalho em outro lugar, onde vocês são sócios, que é a CAP, o condomínio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados que você viu, tanto para a sua equipe, para a sua família, como para a equipe da CAP e do condomínio. Lá na fazenda, assim, eu acho que, primeiro que os sócios, eu acho que eles começaram a se dar melhor, conversar mais, a fazer mais reunião, né, a jogar mais aberto. Então isso ajudou muito a gente a como tocar o negócio, né? Porque você toca um negócio, às vezes o teu sócio tem uma expectativa, você não conhece a expectativa. São propósitos diferentes às vezes. E a gente precisa alinhar isso. Então assim, esse ajudou muito nesse alinhamento de pessoas. Então eu acho que, olhando o lado dos sócios, foi muito isso. A gente acabou reconhecendo algumas fraquezas e trabalhando isso com psicólogo, com uma ajuda mesmo, né? Então acho que isso foi muito importante. Para os funcionários, a mesma situação. Muitos funcionários começaram a se conhecer melhor. Então assim, alguns que a gente não sabia o que fazer, às vezes até pensava em dispensar, a gente percebeu que, olha, se ajudar ele nesse sentido, a pessoa tem um emocional um pouco mais forte, né, vai conseguir superar isso. E assim foi feito, eu acho que ajudou bastante. A equipe trabalhou mais unida, o pessoal, eu acho que eles se sentiram mais valorizados, porque eles viram também que a empresa está investindo neles. Então foi uma forma da empresa até agradecer o trabalho que eles estão fazendo, né? O pessoal assim, da chefia principalmente, quando começou a ter tem alguma situação ou algum conflito, às vezes vinha te procurar, né, aí você fazia um trabalho de mediação, né, então assim, a harmonia entre as pessoas ali, eu acho que melhorou bastante, né, então eu acho que a empresa, no geral, a equipe em si, trabalhou muito mais azeitada dali para frente, sabe? Então para nós assim, foi nítido como cresceu, como as pessoas melhoraram, né? E para elas também. Tem muita gente assim que em casa até a esposa elogiava, né, o meu marido está me tratando melhor, está me dando mais atenção, está mais presente, né, está vivendo mais tanto a casa, a família, né? Então assim, eu acho que houve uma melhoria das pessoas, as pessoas ficaram mais felizes, né? E com isso o trabalho melhora também, né? Então é uma coisa assim que anda junto e uma coisa é consequência da outra. E na CAP, no condomínio, né, quando a gente reconheceu ali também alguns problemas dentro da diretoria, com convivência dos funcionários, né, a gente lá tinha uma situação até assim, que a gente tinha vários setores que pareciam empresas diferentes, né? Então assim, o pessoal às vezes do operacional, do campo lá do armazém ou da algodoeira, não conversavam direito ou nem conheciam a equipe do escritório. O pessoal do escritório não conhecia o que acontecia lá na algodoeira, na indústria, né, e no armazém. Então assim, eu acho que houve um processo de integração muito grande, e aí foi um processo assim, de que um começou a entender o papel e a importância do outro, né? E uma equipe começou a entender a dificuldade da outra equipe, porque às vezes assim, as pessoas aqui no escritório decidiam as coisas, mas era impossível de realizar aquilo lá na indústria e a gente queria que aquilo acontecesse, né? E vice-versa, né? Então assim, quando as pessoas começaram os encontros fizeram com que elas se conhecessem melhor,
com que elas visitassem um setor do outro, conhecessem a dificuldade do trabalho do outro, né? E a gente começou a se reconhecer que no final do dia está todo mundo com o mesmo objetivo. Então não precisa de brigar um setor com o outro, nós temos que trabalhar juntos. Então assim, eu acho que isso foi uma mudança da água para o vinho dentro principalmente dessas duas empresas, né, que a gente faz parte, que graças a você a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse, sabe? Que as pessoas começassem a olhar para o outro com muito mais empatia. Né? Então, isso trouxe muito resultado, né, para cá, para o condomínio nesse sentido. Então hoje você conversa com a equipe lá dentro, você percebe que eles querem se ajudar. Né? Que é uma coisa que, não que antes não queriam, mas que a gente não percebia essa empatia que eles têm hoje. Essa harmonia, essa coisa de conseguir reconhecer a dificuldade e o problema do outro. Né? Você falou uma coisa antes da gente começar a entrevista, mas que eu achei bem interessante. Você falou assim, a gente não precisa nem estar mais lá trabalhando, assim, lá. Né? A operação funciona sem nós. E você acredita que isso tem a ver com esse trabalho também? O que você pensa? Tem também. Na verdade, assim, a gente tem, lógico, né? Todo mundo tem vontade de crescer. E a gente, para crescer, eu sempre digo que a gente tem que delegar as coisas, porque senão você fica louco, né? Você não consegue acompanhar tudo. E quando a equipe tem um objetivo, isso está claro, a equipe trabalha redonda, né? E, enfim, joga limpo, né? Fica muito mais fácil da gente confiar e delegar. Então hoje assim, a gente conseguiu montar uma equipe em que a gente não precisa de estar lá todo dia olhando, né? A gente tem que estar próximo para orientar, logicamente para dar... Direcionar. Para fazer o papel de diretoria mesmo, e não o papel de gerente do dia a dia. Então assim, eu acho que esse seu trabalho nos ajudou a ser mais diretor e menos gerente. Né? Porque a gente não estando lá, a gente tem a certeza que a coisa vai rodar, que a coisa vai acontecer e vai acontecer bem feito. Eu acho que isso que é o mais importante. Né? Então, a gente confia que as pessoas que estão lá tomando a decisão no dia a dia pela gente, né? pelo negócio, estão tomando boas decisões e decisões coerentes com o que é a cultura da empresa, com o que é a vontade dos sócios. Né? Então, isso faz com que a gente tenha essa confiança e que a gente se sinta mais livre até. Né? Então, a gente pode fazer outras coisas, pode buscar outros negócios, pode participar de outros eventos, de outras coisas, que a gente tenha certeza que lá vai estar rodando bem. Então, isso para nós assim, foi super importante também. Para quem não conhece, tem muitas pessoas que eu vejo assim, que acredita que isso não é um investimento, que isso é um custo, que não precisa, que investir em pessoas, às vezes nem imagina que isso seja necessário. O que você falaria para essas pessoas que não conhecem esse tipo de trabalho? Que dica que você pode dar? Olha, eu sempre digo assim que um dos meus trabalhos no negócio, eu faço a parte comercial e faço a parte de compras de insumos. Então o que eu tento fazer? Tento colocar a melhor semente, o melhor fertilizante, os melhores defensivos, os melhores produtos e insumos, né? A melhor tratora, a melhor plantadeira, enfim, todo o conjunto para que a coisa aconteça. Isso custa caro, né? Então, assim, um dos meus papéis dentro do negócio é fazer com que a minha equipe tenha os melhores insumos para colocar, para fazer produzir. Mas o que eu percebo é o seguinte, não adianta a gente colocar o melhor de tudo e na hora da pessoa fazer, a pessoa fazer com má vontade, fazer brigando, fazer na hora errada, infeliz, sabe? Porque daí a coisa dá errado, a coisa vai produzir menos.